Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos adentrar um lugar que poucos têm coragem de conhecer a fundo, o Instituto de Medicina Legal, o IML. É um espaço marcado pelo silêncio, pela frieza e pela presença constante da morte, mas também por segredos que ultrapassam os limites da nossa compreensão. Quem trabalha ali sabe muito bem, entre corredores escuros, paredes frias e portas sempre fechadas, nem tudo é o que parece. São passos sem origem, vozes que ninguém diz ouvir, sensações de presença e histórias que desafiam qualquer explicação lógica, histórias contadas por quem viveu cada detalhe, com medo, respeito e uma certeza. A linha entre a vida e o além fica muito tênue nesses lugares agora. Acomode-se, feche as portas e prepare-se para mergulhar em relatos reais, assustadores e profundos. Vamos começar. Relato 1. O Instituto de Medicina Legal, conhecido por muitos como IML, é um lugar que carrega um peso diferente de qualquer outro estabelecimento. Não há risadas, não há conversas altas, não há luzes que pareçam acolhedoras. É um lugar de silêncio profundo, onde a morte é a única presença constante, mas para quem trabalha ali ou passa por suas dependências, o silêncio muitas vezes esconde algo muito mais perturbador do que a própria finitude humana. Os corredores frios, as paredes claras e as portas fechadas guardam histórias que ninguém gosta de lembrar, mas que também ninguém consegue esquecer. Histórias de aparições, sons inexplicáveis e sensações de presença que desafiam qualquer explicação lógica ou científica. Eu conheci essa realidade através de um amigo, Carlos, que trabalhou como auxiliar de necropsia em um IML de uma cidade do interior por mais de 5 anos. Quando o conheci, ele era um homem alegre e comunicativo, mas bastava tocar no assunto do seu trabalho para que ele mudasse completamente de expressão. Os olhos dele se perdiam no vazio, como se estivessem vendo algo que ninguém mais podia ver, e a voz ficava baixa e hesitante. Demorou muito tempo até que ele se sentisse à vontade para me contar o que realmente acontecia naquele lugar, o que ele e os outros funcionários viviam calados por medo de serem julgados ou de piorar ainda mais uma situação que já era insustentável. Tudo começou no primeiro mês de trabalho de Carlos. Ele foi contratado como auxiliar e logo no início foi avisado sobre as regras principais: manter o respeito absoluto, não fazer comentários desnecessários e jamais abandonar o posto sozinho durante a noite. O turno noturno era o mais temido por todos, mas Carlos, jovem e cheio de coragem, achava que tudo não passava de histórias de gente com medo da própria sombra. Ele pensava que o cansaço e a rotina pesada faziam com que as pessoas vissem coisas que não existiam, ouvissem ruídos normais como algo sobrenatural e atribuíssem à espiritualidade o que era apenas efeito da mente cansada. Naquela noite específica, o IML estava mais vazio do que de costume. Havia apenas ele e mais um funcionário na recepção, no andar de cima. O resto do prédio parecia um casarão abandonado, com corredores longos e escuros que se estendiam para todos os lados. Carlos estava na sala de preparação, arrumando materiais para o dia seguinte, quando começou a ouvir passos leves no corredor, logo fora da porta. Ele achou que fosse o colega da recepção e chamou por ele, mas não houve resposta. Os passos continuaram, agora mais lentos, como se estivessem parados exatamente do lado de fora, esperando por algo. Quando ele abriu a porta para ver quem era, não havia ninguém. O corredor estava deserto, iluminado apenas por uma luz fraca que piscava de vez em quando no teto. O ar estava extremamente gelado, muito mais frio do que o sistema de refrigeração do prédio conseguia provocar. Carlos sentiu um arrepio percorrer toda a sua espinha, um medo primitivo que ele nunca havia sentido antes. Ele fechou a porta rapidamente, trancou-a e voltou ao trabalho, tentando ignorar a sensação de que havia alguém o observando através das paredes. Mais tarde, por volta da meia-noite, ele ouviu o som de uma porta se abrindo no final do corredor. Era a porta da sala onde ficavam os corpos não identificados, uma sala que ninguém entrava sem motivo e que estava sempre trancada. Carlos pegou uma lanterna e foi verificar, com o coração batendo tão forte que parecia sair pela boca. Ao chegar perto da sala, viu que a porta estava realmente aberta, balançando levemente como se tivesse sido empurrada por uma brisa. Mas não havia janelas ali, não havia vento, não havia movimento de ar nenhum. Ele entrou com cuidado, iluminando os cantos do ambiente. As maçãs estavam todas arrumadas, os lençóis imaculados, tudo parecia em ordem. Mas quando ele ia sair, ouviu um sussurro muito suave, vindo de um dos cantos mais escuros do quarto. Ele virou-se rapidamente, apontou a lanterna para o lugar,
mas não viu nada. O sussurro repetiu-se, agora um pouco mais alto, e parecia chamar o seu nome. Carlos não pensou duas vezes. Saiu correndo da sala, bateu a porta atrás de si e correu de volta para a segurança da recepção, onde o colega estava. Ele contou o que tinha acontecido, esperando que o outro risse dele ou dissesse que era apenas imaginação. Mas o colega apenas baixou a cabeça, suspirou e disse: "Eu também já ouvi essas coisas. Acontece com todo mundo, mais cedo ou mais tarde. Aqui, nem tudo é o que parece. Eles não nos fazem mal, mas não vão embora enquanto não forem ouvidos." Carlos não entendeu na época, mas ao longo dos anos, essas palavras fizeram todo sentido para ele. Nos meses que se seguiram, Carlos aprendeu a conviver com as estranhezas do IML. Ele parou de perguntar, parou de procurar explicações lógicas e apenas aceitou que ali, entre aquelas paredes, existia uma outra realidade, paralela à nossa. Os passos nos corredores tornaram-se familiares, os sussurros deixaram de o assustar e as luzes que acendiam e apagavam sozinhas passaram a ser parte da rotina diária. Ele percebeu que o melhor jeito de trabalhar naquele lugar era com respeito e humildade, nunca duvidando do que os seus sentidos mostravam, mas também nunca deixando que o medo paralisasse o seu trabalho. Um caso que o marcou profundamente foi o de uma jovem que deu entrada no IML sem identificação. Ela parecia ter cerca de 20 anos, trajava roupas simples e não trazia nenhum documento ou objeto pessoal que pudesse ajudar na sua identificação. A partir do momento em que o corpo dela foi colocado na maca, as coisas no setor mudaram de forma visível. O ambiente ficou ainda mais pesado, o silêncio passou a ser carregado de uma energia de tristeza profunda e fenômenos estranhos começaram a acontecer com mais frequência e intensidade. Carlos contou que, na noite seguinte à chegada da jovem, ele estava sozinho organizando fichas de registro quando a luz do seu escritório começou a piscar violentamente. Em seguida, todos os equipamentos eletrônicos pararam de funcionar ao mesmo tempo, como se houvesse uma queda de energia, mas o sistema principal de iluminação do prédio permanecia intacto. Ele ouviu então um choro baixinho, vindo de dentro da sala de armazenamento, um choro que parecia carregado de uma dor infinita, de uma saudade que não poderia ser preenchida. Ele aproximou-se da porta e perguntou, com voz firme: "O que você quer? O que está impedida de fazer?" O choro cessou imediatamente e uma voz suave, quase inaudível, respondeu: "Eu preciso que minha mãe saiba onde estou. Eu não posso ir embora enquanto ela não vier me buscar." Carlos sentiu um aperto no peito, uma compaixão que o tocou profundamente. Ele prometeu que faria de tudo para descobrir quem era ela e avisar a sua família. No momento em que ele fez essa promessa, a sensação de peso no ar diminuiu, as luzes voltaram a funcionar normalmente e um silêncio reconfortante tomou conta do ambiente. Nos dias que se seguiram, Carlos dedicou-se inteiramente à identificação da jovem. Ele vasculhou registros, consultou pessoas da região, analisou características físicas e detalhes das roupas com muita atenção e persistência. Até que, finalmente, conseguiu descobrir o seu nome e o endereço da família. Ele entrou em contato com a mãe da jovem, explicou a situação e acompanhou todo o processo de reconhecimento e liberação do corpo para o sepultamento digno. Quando o corpo da jovem foi retirado do IML para ser levado ao seu destino final, Carlos sentiu que algo importante havia mudado no lugar. A tristeza que pairava no ar parecia ter se dissipado, a energia ficou mais leve e os fenômenos diminuíram consideravelmente. Na noite do enterro, ele teve um sonho claro e nítido. Viu a jovem sorrir pela primeira vez, agradecer-lhe com um gesto silencioso e caminhar lentamente em direção a uma luz brilhante e acolhedora, desaparecendo aos poucos sem nunca mais voltar. Esse episódio ensinou a Carlos que a morte não significa necessariamente o fim dos laços afetivos ou das obrigações terrenas. Muitas vezes, os espíritos que permanecem nesses locais de passagem estão ali por alguma razão justa, por alguma pendência que precisa ser resolvida para que possam seguir em paz. Ele passou a tratar cada corpo, cada situação, com um cuidado ainda maior, entendendo que ali não havia apenas matéria inanimada, mas sim histórias, vidas, sentimentos que mereciam ser respeitados e concluídos da melhor forma possível. Com o passar dos anos, Carlos acumulou uma quantidade enorme de histórias e experiências no IML. Ele viu de tudo: portas que se abriam com força total sem nenhuma causa física, objetos que mudavam de lugar durante a noite, som de passos pesados subindo e descendo escadas, aparições claras de pessoas que ali haviam passado e até mesmo toques invisíveis que pareciam pedir ajuda ou avisar sobre algo de errado. Ele aprendeu a confiar na sua intuição,
a interpretar os sinais do ambiente e a nunca subestimar o poder da espiritualidade naquele ambiente tão peculiar. Outro fato marcante aconteceu com um colega de trabalho, chamado Roberto. Ele era um homem cético, com formação técnica e sempre repetia que tudo tinha uma explicação científica, por mais estranha que parecesse. Até que um dia, Roberto foi designado para fazer um levantamento de materiais em uma sala que ficava no subsolo, um lugar úmido, escuro e pouco visitado por todos os funcionários. Ele desceu com a lanterna em punhos, zombando dos comentários que ouvirá dos outros sobre o local. Enquanto trabalhava, Roberto sentiu que não estava sozinho. Uma presença densa e hostil parecia pairar ao seu redor, impedindo de se mover com facilidade ou mesmo respirar com tranquilidade. Ele virou-se várias vezes, iluminou todos os cantos, mas não viu ninguém. Quando tentou subir de volta, percebeu que a porta de acesso ao andar superior estava fechada e trancada, algo impossível, pois ele mesmo a havia deixado aberta ao descer. Ele bateu, gritou, chamou por ajuda, mas ninguém ouvia. A lanterna começou a falhar, a luz ficando cada vez mais fraca, deixando na escuridão quase total. Foi então que ele ouviu uma voz rouca e grave, soando diretamente atrás do seu ouvido. Aqui, a sua ciência não pode te salvar. Respeite o que você não entende. Roberto sentiu um frio terrível na alma e um medo que nunca havia experimentado antes. Ele ficou imóvel, tremendo dos pés à cabeça, pedindo perdão mentalmente por toda a sua arrogância e falta de respeito. Alguns minutos depois, a porta abriu-se sozinha, a lanterna voltou a funcionar perfeitamente e ele conseguiu sair do subsolo, pálido e abalado, nunca mais duvidando do que ouvia dos companheiros. Quando Carlos finalmente se aposentou e deixou o IML, ele sentiu um misto de alívio e saudade. Alívio por não mais enfrentar a rotina dura e os horários difíceis, saudade de tudo o que viveu e aprendeu ali. Ele sabia que aquele lugar continuaria guardando seus segredos e suas aparições, silencioso e constante, recebendo quem partiu e ensinando lições valiosas para quem ainda vive. Ele sempre dizia que o IML não é apenas um lugar de dor e despedida, mas também um espaço de aprendizado, onde a linha entre a vida e a morte é tênue, e onde o sobrenatural se torna parte do dia a dia de quem tem olhos para ver e coração para sentir. Essas histórias, passadas de geração em geração entre funcionários e pessoas da região, mantêm viva a memória de que existem coisas que a razão não explica, mas que o coração entende bem. O IML continua lá, com seus corredores frios e seu silêncio misterioso, esperando por quem quiser entender um pouco mais sobre os mistérios que envolvem a existência humana e o que vem depois do fim. Relato 2. O silêncio no IML não é um silêncio comum. Não é a calma de uma rua tranquila ou o repouso da noite em uma casa afastada. É um silêncio carregado, denso, que parece pesar sobre os ombros de quem ali entra, como se o próprio ar guardasse as últimas palavras, os medos e os desejos de quem já não pode falar. Quem trabalha nesse ambiente aprende cedo a distinguir o silêncio vazio do silêncio habitado, e no IML, quase sempre é o segundo que impera. Essa era uma lição que o auxiliar de necropsia Luiz levou anos para compreender verdadeiramente, e que marcou a sua vida de uma forma que ele jamais poderia imaginar. Luiz entrou para o serviço público com a esperança de um emprego estável, sem saber que estaria se candidatando também a uma escola de mistérios e experiências que nenhuma universidade poderia ensinar. Nos primeiros meses, como acontece com quase todos, ele se concentrava apenas no trabalho técnico, nos procedimentos, na organização das fichas e na limpeza rigorosa dos ambientes. Tentava não dar ouvidos aos comentários dos mais antigos, às histórias que se contavam em voz baixa durante os intervalos, como se temesse que o simples fato de ouvir pudesse atrair algo indesejado para perto de si. Mas a rotina do turno noturno, com o prédio cada vez mais vazio e a escuridão tomando conta dos corredores mais afastados, foi fazendo com que as suas próprias percepções falassem mais alto. Naquela noite específica, Luiz estava encarregado de organizar o depósito de materiais, no andar inferior, um lugar que recebia pouca luz natural e onde o frio parecia penetrar nas paredes. Ao se agachar para pegar um pacote de lençóis que estava no fundo de uma prateleira, ele ouviu claramente o som de passos lentos se aproximando pela direita. Pensou logo que fosse o colega de plantão, que vinha trazer uma notícia ou pedir alguma ajuda. Chamou pelo nome, mas não houve resposta. Os passos pararam exatamente do lado de fora da porta entreaberta, como se a pessoa estivesse ali parada, observando. Luiz levantou-se de um salto, com o coração acelerado, e olhou para fora. O corredor estava completamente deserto,
iluminado apenas por uma lâmpada fraca que oscilava com um zumbido constante. O ar estava tão gelado que ele podia ver a própria respiração formando pequenas nuvens de vapor, algo raro mesmo naquele ambiente refrigerado. Ele tentou se convencer de que fora apenas a sua imaginação, cansada após tantas horas de serviço. Voltou ao trabalho, mas a sensação de não estar sozinho persistia. Agora tinha a impressão de que havia alguém atrás dele, alguém que respirava devagar, quase sem fazer barulho, mas cuja presença era inconfundível. Quando virou-se de repente, percebeu uma figura esmaecida, quase transparente, parada no canto mais escuro do ambiente. Não tinha feições claras, mas emanava uma tristeza tão profunda que Luís sentiu os olhos se encherem de lágrimas involuntariamente. Ele não teve medo, ao contrário do que esperava. Sentiu, sim, uma compaixão imensa, uma necessidade de entender o que aquela presença queria. Com voz trêmula, mas firme, perguntou: "O que o senhor procura aqui? Precisa de alguma ajuda?" A figura não respondeu com palavras, mas fez um movimento leve com a cabeça, indicando uma direção, como se pedisse que Luís o seguisse. Ele hesitou por instantes, mas a curiosidade e o sentimento de responsabilidade falaram mais alto. Guardou as ferramentas, apagou a luz e saiu, seguindo a silhueta que flutuava suavemente à sua frente, desaparecendo e reaparecendo a cada curva do corredor. A presença guiou Luís até a sala de identificação, um ambiente que ficava no extremo oposto do prédio, geralmente trancado fora do expediente regular. Para sua surpresa, a porta estava aberta, apesar de ele mesmo ter conferido o fechamento no início da noite. A luz interna estava apagada, mas a figura brilhava com uma luminosidade própria, suave e prateada, que iluminava os objetos ao redor. Luís parou na entrada, respeitoso, e observou quando a presença apontou com a mão para uma das gavetas de arquivo, a última da fileira mais baixa. Ele aproximou-se devagar, puxou a gaveta indicada e começou a percorrer as fichas com os dedos. Eram documentos antigos, muitos deles amarelados pelo tempo, referentes a pessoas que deram entrada no IML há anos e cujos casos ainda estavam pendentes de resolução ou reconhecimento. Quando chegou a uma ficha com a capa um pouco desgastada, sentiu um leve toque no ombro, como se alguém tivesse passado a mão suavemente sobre o seu uniforme. Entendeu que era exatamente aquele documento que procuravam. Leu com atenção. Tratava-se de um homem de idade avançada, encontrado sem vida em uma via pública da cidade, havia mais de 15 anos. Nenhuma família havia comparecido para reconhecê-lo, nenhuma pista de sua identidade ou paradeiro havia sido descoberta na época. O registro era precário, com poucas anotações e nenhuma fotografia que pudesse ajudar na divulgação. Luís olhou para trás e viu a figura acenar lentamente, confirmando que aquele era o motivo de sua inquietação. "O senhor quer que eu tente encontrar a sua família?" perguntou Luís, em um sussurro. A figura curvou-se ligeiramente, em sinal de gratidão, e por um instante Luís pôde ver em sua forma uma expressão de alívio que tocou fundo seu coração. Ele guardou a ficha com cuidado, prometeu que não descansaria até resolver aquela situação, e ao fazer isso, sentiu o ambiente se tornar mais leve e tranquilo. A presença perdeu-se na penumbra, deixando para trás apenas uma sensação de paz e dever a cumprir. Nos dias que se seguiram, Luís dedicou-se inteiramente ao caso. Entrou em contato com arquivos de jornais, cartórios, delegacias e grupos de busca de pessoas desaparecidas. Comparou dados, cruzou informações, falou com testemunhas antigas e funcionários que já haviam se aposentado. Foi um trabalho árduo, que exigiu paciência e persistência, mas ele nunca se sentiu sozinho. Sempre que encontrava uma dificuldade ou um beco sem saída, tinha a impressão de receber uma inspiração súbita, um pensamento claro que o guiava para o caminho certo. Até que, finalmente, conseguiu localizar uma sobrinha do homem, que morava em uma cidade vizinha e há anos procurava notícias do tio, que havia saído de casa e nunca mais retornará. Quando Luís mostrou os documentos e explicou os detalhes, a família foi ao IML para o reconhecimento, cheia de gratidão e emoção. O corpo recebeu um sepultamento digno, com a presença de parentes e amigos, e o silêncio que havia cercado aquela história por tanto tempo foi finalmente rompido pela despedida afetuosa. Passado algum tempo, Luís trabalhava em seu escritório quando, de repente, sentiu uma brisa suave passar por ele, embora não houvesse janelas abertas na sala. Ele levantou os olhos e viu, por um breve momento, a mesma figura que o havia guiado meses antes. Desta vez, não havia tristeza nem ansiedade em sua aparência,
Estava mais claro, mais definido e emanava uma luz calorosa e serena. Fez um gesto de adeus silencioso, que Luiz retribuiu com um sorriso tranquilo, e desvaneceu-se lentamente, desaparecendo por completo. A partir de então, Luiz passou a encarar o seu trabalho com uma nova perspectiva. Entendeu que o IML não era apenas um lugar de passagem e dor, mas também um espaço onde laços não se rompem com a morte, onde pendências terrenas podem ser resolvidas e onde o respeito ao próximo ganha uma dimensão ainda maior. Ele passou a compartilhar essa visão com os colegas, incentivando a dedicação, a sensibilidade e o cuidado humanizado com cada caso que davam entrada. Outras histórias continuaram a acontecer, como era de se esperar em um lugar tão singular. Certa vez, durante o turno da madrugada, ouviu-se o som de uma melodia suave vindo da sala de armazenamento. Ninguém conseguia identificar a música, mas todos que a ouviram sentiram uma paz profunda, como se fosse uma canção de ninar para quem partiu. Em outra ocasião, objetos que tinham sido extraviados apareceram exatamente no lugar onde deveriam estar, como se tivessem sido recolhidos e guardados por mãos invisíveis, mas prestimosas. Luiz aprendeu a não questionar o que seus olhos viam e seus sentidos percebiam. Sabia que há mistérios que a razão humana não pode decifrar, mas que o coração, quando guiado pelo respeito e pela solidariedade, compreende com facilidade. Ele sempre dizia aos novos funcionários: aqui, nós não lidamos apenas com corpos, mas com histórias que merecem ser concluídas. E muitas vezes, quem partiu ainda depende de nós para encontrar o caminho da luz e da paz definitiva. Os anos passaram, mas a memória daquela experiência permaneceu viva em sua mente e em seu coração. O IML continuou o mesmo lugar de sempre, frio, silencioso e repleto de enigmas. Mas para Luiz, cada corredor, cada sala e cada detalhe escondia não um medo sombrio, mas uma lição de vida e de espiritualidade. Ele seguiu cumprindo sua missão, certo de que, ao seu lado, invisível para muitos, mas presente para quem sabe ver, havia uma companhia silenciosa que também cumpria sua parte no grande mistério da existência. Relato 3. Muitos pensam que o maior medo de quem trabalha no IML é encontrar corpos ou lidar com a morte. Mas para quem vive a rotina noturna, o verdadeiro temor vem do que não se vê, mas se sente com toda a força da alma, uma presença que pesa no ar, passos que ecoam sem origem e uma sensação de que, na escuridão, não se está sozinho. Essa foi a dura lição que aprendeu o auxiliar de necropsia Marcos, que entrou no serviço com o coração cheio de coragem e a mente cética, e saiu com a certeza de que há muito mais entre a vida e a morte do que a ciência pode explicar. Tudo aconteceu em um prédio antigo, de corredores estreitos e paredes úmidas, onde o sistema de refrigeração nunca funcionava direito e o silêncio parecia guardar segredos de décadas. Marcos havia sido designado para o turno da madrugada, sozinho em uma ala que raramente recebia visitas, destinada a corpos que ainda aguardavam exames complementares ou reconhecimento familiar. No início, ele se concentrava no trabalho, organizando fichas e verificando registros, tentando ignorar o frio que cortava a pele e os zumbidos estranhos que vinham das tubulações antigas. Por volta da meia-noite, ele ouviu uma porta bater suavemente no final do corredor. Não parecia o vento, nem o movimento de alguma peça solta, era um toque deliberado, como se alguém tivesse empurrado a madeira devagar para não fazer barulho. Marcos pegou a lanterna, ajustou o uniforme e caminhou na direção do som, chamando: "Quem está aí? O setor está fechado. Ninguém deveria estar andando por aqui." Nenhuma resposta, apenas o eco da própria voz se perdendo na distância. Ao chegar à porta que estava entreaberta, ele iluminou o interior do ambiente e não viu nada de anormal. As maçãs estavam arrumadas, os lençóis imóveis, o chão limpo. Mas quando ia fechar a porta, sentiu uma mão leve tocar o seu pulso. Não foi um toque agressivo, mas suave e gelado, que o paralisou no lugar. Ele virou-se rapidamente e, no canto mais escuro da sala, distinguiu uma figura curvada, com roupas antigas e a cabeça baixa, como se estivesse envergonhada ou com medo. Marcos não fugiu, embora o coração batesse descompassado no peito. Ele respirou fundo, invocou toda a sua experiência e perguntou com voz firme, mas respeitosa: "O que você quer? Por que está aqui?" A figura ergueu lentamente a cabeça e ele viu seus olhos. Não eram olhos de ódio ou de vingança, mas de uma saudade imensa, de quem procura algo que perdeu e não encontra forma de recuperar. Sem falar uma palavra, ela apontou para uma das gavetas de armazenamento, a terceira da fileira de baixo, e depois para o próprio peito, em um gesto de dor. Marcos entrou na sala,
Fechou a porta atrás de si para ter privacidade e aproximou-se da gaveta indicada. Ao abri-la, encontrou o corpo de uma senhora de idade, com feições serenas e vestido com um tecido simples, que parecia ter pertencido a outra época. Não havia identificação visível, nenhum documento no bolso ou etiqueta com nome, apenas um pequeno medalhão de ouro pendurado no pescoço, com a tampa fechada e gasta pelo tempo. Ele percebeu que era exatamente isso que a presença queria mostrar, algo que ninguém havia notado no momento da entrada. Com cuidado, ele abriu o medalhão e dentro encontrou uma fotografia desbotada de uma menina, com o endereço escrito no verso em letra cursiva e delicada. Na mesma hora, a sensação de peso no ar diminuiu consideravelmente e a figura, que ainda permanecia no canto, pareceu mais tranquila, como se tivesse cumprido uma missão importante. Marcos prometeu que iria investigar tudo, que não deixaria a senhora ali abandonada e que faria o possível para encontrar a pessoa da foto nos dias seguintes. Ele seguiu a pista do endereço, percorreu bairros antigos da cidade, conversou com moradores locais e descobriu que a menina da fotografia era a neta da falecida, que morava na mesma casa há muitos anos. Quando foi até o local e mostrou a foto e o medalhão, a emoção da família foi indescritível. Eles contaram que a senhora havia desaparecido há semanas, após sair para fazer uma caminhada matinal, e nunca mais tinham tido notícias, sofrendo com a incerteza do que poderia ter acontecido. O reconhecimento foi feito com carinho e gratidão. Marcos acompanhou todo o processo, providenciou a documentação correta e garantiu que o corpo fosse entregue com dignidade. No momento em que a família saiu do IML, levando consigo a memória da ente querida, ele sentiu uma brisa leve passar por seu rosto, como um agradecimento silencioso. A presença que o havia abordado naquela noite nunca mais apareceu, mas a sua marca permaneceu no coração de Marcos, que passou a encarar cada caso com um olhar mais atento e humano. Muitos outros anos de trabalho se passaram, e Marcos acumulou histórias que dariam para encher um livro inteiro. Ele viu aparições de todos os tipos, ouviu sons que não tinham explicação lógica e sentiu a presença de quem já partiu em inúmeras ocasiões. Mas essa experiência da Senhora do Medalhão ficou para sempre como a mais significativa de todas, a que lhe ensinou que no IML não se cuida apenas de corpos, mas de histórias interrompidas, de laços que precisam ser reatados e de despedidas que ainda não foram feitas. Ele aprendeu que não é o medo que deve guiar os passos ali, mas o respeito. Respeito pelo que se vê e pelo que não se vê, pelo que se sabe e pelo que se desconhece. Costumava dizer aos novos funcionários: aqui, o silêncio muitas vezes é um pedido de ajuda. O frio não é só o da refrigeração, mas também o da solidão de quem espera por um reconhecimento, por uma palavra, por um gesto de carinho vindo de quem ainda vive. Quem sabe ouvir com o coração, encontra respostas que os olhos não veem. O prédio antigo continuou o mesmo, com seus defeitos, suas sombras e seus mistérios. Mas para Marcos, cada corredor deixou de ser um lugar de medo para se tornar um espaço de serviço e dedicação. Ele sabia que, ao cumprir bem o seu papel, também ajudava aqueles que, por razões que a vida ou a morte desconhecem, ainda permanecem entre nós, buscando apenas um pouco de paz e um lugar para onde ir hoje. Quando alguém lhe pergunta se crê no sobrenatural, Marcos apenas sorri e responde com tranquilidade: eu não só creio, como vivo isso todos os dias. O IML é uma porta entre dois mundos, e quem sabe cruzá-la com humildade, encontra lições que valem para toda a eternidade. Relato 4. O IML da cidade ficava em um prédio construído há mais de 70 anos, com paredes grossas de pedra, corredores que pareciam não ter fim e um porão que ninguém gostava de visitar. Diziam os mais velhos que ali fora, antigamente, um cemitério de indigentes, antes de receber a função que tem hoje. E quem trabalhava ali sabia muito bem: o passado não desaparece de uma terra assim tão facilmente, ele fica gravado nas pedras, no ar e na memória do lugar. Foi nesse cenário que o auxiliar Antônio viveu uma experiência que mudou completamente a sua forma de ver o mundo e tudo o que existe além dele. Antônio era um homem calmo, de poucas palavras e muita dedicação ao trabalho. Cumpria sua rotina com seriedade, ouvia as histórias dos colegas sem questionar, mas guardava para si a ideia de que tudo poderia ter uma explicação natural. Até que recebeu a tarefa de organizar o arquivo antigo, guardado justamente naquele porão temido por todos. Descer ali era uma obrigação que poucos queriam cumprir, mas ele aceitou sem reclamar, levando consigo apenas uma lanterna, um caderno e muita disposição. O porão era úmido, com cheiro de mofo e madeira velha. A luz da lanterna mal conseguia vencer as sombras que se escondiam nos cantos.
Antônio passou horas revirando caixas empoeiradas, separando documentos antigos, quando ouviu o som de uma bola quicando no chão. Tum, 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 ritmado, constante, como se uma criança estivesse brincando ali bem ao seu lado. Ele parou o que fazia, ficou em silêncio e ouviu de novo. O som continuava, vindo do fundo do corredor escuro. Quem está aí? Chamou ele, com voz firme. Nenhuma resposta, apenas o som da bola seguindo como se nada tivesse acontecido. Antônio sentiu um arrepio percorrer todo o corpo, mas respirou fundo e foi caminhando na direção do barulho. Quanto mais avançava, mais o frio aumentava, e a lanterna começava a piscar, enfraquecendo a luz. Ao chegar ao final do corredor, viu uma pequena silhueta de criança, de costas para ele, vestida com roupas antigas, segurando uma bola de borracha desbotada. Quando ele deu mais um passo, a criança virou-se devagar. Não tinha feições assustadoras, pelo contrário, os olhos estavam cheios de lágrimas e o rosto demonstrava uma tristeza profunda. Antônio parou imediatamente, abaixou a voz e disse: "Não tenha medo. Eu não vou te fazer mal. O que você faz aqui sozinho?" A criança não falou, mas apontou para uma parede de pedras soltas e depois para o próprio peito, como se estivesse pedindo ajuda para sair dali. Antônio sentiu o coração apertar no peito. Ele entendeu que aquela alma pequena estava ali há muito tempo, presa, sem conseguir seguir adiante. Com muito cuidado, aproximou-se da parede indicada e percebeu que havia pedras mal assentadas, como se tivessem sido arrumadas às pressas. Ele voltou ao andar de cima, pegou ferramentas adequadas e, com toda cautela, começou a remover as pedras soltas. O que encontrou ali o deixou sem ar. Entre os escombros, havia os restos de uma criança, junto com uma pequena placa de identificação e um bilhete amarelado pelo tempo. Ao ler o bilhete, descobriu-se a história. Muitos anos antes, um menino de 7 anos havia desaparecido na região, e nunca foi encontrado. A família sofreu muito com a incerteza, e o caso ficou arquivado sem solução. Ninguém imaginava que ele estaria ali, escondido na estrutura do próprio prédio. Antônio sentiu uma mistura de tristeza e responsabilidade enorme. Ele recolheu tudo com o máximo de carinho, registrou corretamente e iniciou uma busca para encontrar parentes do menino. Demorou semanas de pesquisa, mas finalmente conseguiu localizar uma irmã mais velha, que já era uma senhora de idade e ainda guardava a esperança de saber o que havia acontecido com o irmão. Quando ela recebeu a notícia, chorou muito, mas também disse que finalmente poderia ter paz no coração. Os restos foram levados para um sepultamento digno, com a presença da família e de poucas pessoas que souberam da história. No momento em que o caixão foi fechado, Antônio teve a impressão de ver, por um instante muito breve, uma luz suave subir suavemente para o alto, como se uma pequena mão tivesse acenado para ele em agradecimento. A partir daquele dia, o som da bola nunca mais foi ouvido no porão, e o ar daquele lugar pareceu perder todo o peso e a tristeza que carregava por décadas. Depois daquela experiência, Antônio nunca mais foi o mesmo. Ele passou a olhar para cada detalhe do trabalho com muito mais atenção e carinho, sabendo que muitas vezes o que parece apenas poeira, pedras ou papéis velhos pode esconder uma história que precisa ser concluída. Os colegas notaram a mudança nele, e muitos passaram a ouvi-lo com mais respeito quando ele falava sobre os mistérios do lugar. Ele contou essa história poucas vezes, pois sabia que nem todos iriam entender. Mas sempre dizia: "O maior trabalho que fazemos aqui não é com as mãos, mas com o coração. Muitos que ficam presos entre nós não querem assustar, só querem ser lembrados, ter um nome, uma despedida e um lugar para descansar. Quando fazemos isso por eles, fazemos também por nós mesmos." Anos depois, quando Antônio se aposentou, ele deixou um bilhete guardado no arquivo antigo, com um único pedido: que quem viesse depois nunca esquecesse que ali, entre aquelas paredes, vivem histórias que não podem ser esquecidas. O prédio continua de pé, antigo e silencioso, mas hoje há quem diga que, às vezes, na madrugada, se ouve uma risada leve e feliz vinda de longe, como se finalmente alguém tivesse conseguido brincar em paz. E assim, mais uma vez, o IML mostrou que não é apenas um lugar de despedidas, mas também um espaço onde o amor e o respeito podem fazer o impossível acontecer, ligando o que é finito ao que é eterno. E assim, mais uma vez, o IML nos mostrou que não é apenas um lugar de despedidas. É também um espaço onde o respeito, a dedicação e o amor ao próximo podem fazer o impossível acontecer, ligando o que é finito ao que é eterno. Muito obrigado por terem acompanhado mais um relato até o fim.
Se você também já passou por algo inexplicável ou conhece alguma história parecida, compartilhe conosco nos comentários. Sua vividez pode ajudar a manter viva a memória de fatos que muitos preferem ignorar. Fique com Deus, cuidem-se bem, e até o próximo relato.